de Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo. Não se conforme com o mundo mesmo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Deus quer que você experimente, ou viva, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer que você experimente, ou quer que você viva a boa e perfeita e agradável vontade dele. Deus quer que você viva os bons planos dele. Então eu queria apenas que você lesse isso. Qual é a chave ou o caminho que eu posso usar para viver os planos de Deus? É Jesus e a sua palavra. Essa é a resposta. Você precisa conhecer Jesus e a sua palavra. O que Jeremias disse: se veio a mim a palavra. Versículo 4, Jeremias 1. Veio a mim a palavra. Então Deus mandou uma palavra veio a Jeremias. E desde aquele dia em diante ele passou a saber qual era o seu propósito, quais eram os planos que Deus tinha a seu respeito, que ele era um profeta. Então, conhecer Jesus e a sua palavra é o caminho para viver os planos de Deus. Não tem outro jeito. Conhecer Jesus e a sua palavra é o caminho para viver os planos completos, todos os planos de Deus. Abra o livro de Efésios 2:10. Obrigado, Jesus. Vou dar dicas aqui para você não ficar: o que eu tenho que estar a fazer? Efésios 2, versículo 10. Diz que somos... porque somos feitura sua, somos imagem, somos sua imagem, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Olha, Jesus. Em outras palavras, quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus, foi afastado de Deus. Ele se perdeu, ele se desviou do seu propósito, ele se desviou dos planos de Deus, ele se desviou das obras de Deus. Então, quando Cristo vem e entra ao mundo, Deus o envia com esse propósito para que através dele nós fôssemos recriados, para que o nosso espírito fosse recriado de novo. E ao sermos recriados através de Jesus, o mesmo Cristo começará a nos revelar os planos que Deus preparou para nós, para que andássemos nesses planos, porque somos imagem de Deus. Lembre-se, no livro de Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus formou o homem, e ele disse que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Perdemos isso quando a gente pecou, quando Adão pecou. Vê que mesmo Adão, Deus primeiramente cria propósito, depois envia Adão. Quando Deus criou, ele falou o propósito: vamos criar o homem, ele tem domínio sobre todas as coisas. Falou o plano antes de Adão existir. E quando conhecemos Jesus, quando somos recriados, falo da parte espiritual, não da parte física. É por isso que Jesus, ensinando a Nicodemo, disse: você precisa nascer de novo. Esse nascer no espírito, não era nascimento da carne. O que se desconectou com Deus é o nosso espírito por causa do pecado. E quando conhecemos Jesus, quando se convertemos, o versículo 7 de Isaías 55 diz isso: e converta-se ao Senhor nosso Deus, porque Ele é bom em perdoar. Converta-se, mude de mente, mude de personalidade, mude de caráter. Estamos juntos aqui? Somos imagem de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão, para que andássemos nessas obras. Logo, as obras já existem. Quem preparou essas obras não foi você, não disse, nem são nossos pais. O próprio Deus preparou esses planos para que eu e você andássemos, vivêssemos essas obras, alcançássemos o alvo que Ele estabeleceu para cada um. Jesus. Jesus de bom. Isaías 30:21.
são chaves para poder viver os planos de Deus. Conhecer Jesus e a sua palavra. Porque em Cristo Jesus nos é revelado, né, todo o projeto de Deus. As obras que Deus preparou para nós. Viveremos essas obras se a gente ser recriado através da pessoa de Jesus, quando a gente se converte ao cristianismo. Jesus disse no livro de João 14, 6: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não consegue se conectar com Deus sem mim. Não consegue realizar o que está no coração de Deus sem passar por mim. Não existe isso. Isaías 30, 21 diz que quando vos desviardes para a esquerda ou para a direita, sempre ouvirá uma voz atrás de vocês dizendo: esse é o caminho certo, nele andai. A outra versão diz que ouvirá uma palavra. Os teus ouvidos ouvirão uma palavra. Versão King James: os teus ouvidos ouvirão uma palavra te apontando o caminho. Essa é a Bíblia aqui. É um livro de propósitos. É um livro que revela os planos de Deus para com a humanidade. Esse livro aqui é um livro de instrução. Deus nos dá instruções através deste livro. Não é um livro qualquer que você ignora. Não é um livro qualquer esse aí. É um livro que dá instruções ao homem. Razão pela qual, que quando Cristo fazia alguma coisa no livro de Mateus, isso você encontra várias partes. Mesmo no livro de João. Isso aconteceu para que se cumprisse o que já estava escrito. Então a Bíblia é um livro de instruções para você. Se você seguir Jesus e a sua palavra, chegarás ao teu propósito. Amém? Chegarás ao teu propósito. Por que Jesus? Porque é através de Jesus que Deus fala conosco na terra. O livro de Hebreus capítulo 1, versículo 1 até 3 diz que antigamente, quando Deus queria conduzir o seu povo, queria que o seu povo soubesse algo dele, né? Quando ele queria dar uma direção ao povo, ele disse que antigamente Deus falou conosco através dos profetas. Vamos lá no livro de Hebreus. Eu quero exaltar o meu Senhor Jesus aqui, que Jesus é o caminho, não tem outro jeito. A chave, o caminho para ver os planos de Deus, conhecer Jesus e a sua palavra. Porque em Cristo Jesus estão as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nessas obras. Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: havendo Deus antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falamos nestes últimos dias pelo Filho. Não é como a gente saltar Jesus e ver os planos de Deus. Não tem jeito. Por quê? Para nós, Deus fala através do seu Filho. Não quer dizer que você não precisa de pastores, apóstolos, profetas, evangelistas. Não é isso. Eu vou provar depois pela Bíblia. Amém? É através de Jesus Cristo. No livro de Mateus 28, 18 a 20. Verso. O escritor está dizendo que Deus nos fala, nos direciona. Eu amar isso. Deus nos direciona, nos conduz agora. Antigamente nos conduzia através dos profetas. Agora nos conduz através do seu Filho. Fala conosco através do seu Filho. Então eu não preciso de pastor. Não. Abra o livro de Mateus 28, 18 a 20. Agora, quando Jesus Cristo veio ao mundo, depois dele morrer e ressuscitar, ele também levantou ministérios, ministros, para que falasse na terra através dele, para que falasse na terra em nome dele. Você consegue me entender? Jesus disse de certa feita: quem ouve vocês ouve a mim. Quem ouvia os profetas do Antigo Testamento ouvia Deus. Razão pela qual, quando os homens rejeitavam os profetas, no livro de Jeremias 35, Deus disse que eu madrugando vos enviei os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir. Mas não rejeitavam Deus diretamente, rejeitavam os seus profetas. Deus, no Novo Testamento, nos fala através de Jesus, e Jesus nos fala através dos seus ministros. Mateus 28, 18 a 20. Quando Jesus ressuscitou, o que ele fez? Disse: vão vocês falem sobre mim. Vão vocês revelar às pessoas a minha vontade.
Não, a vontade de Deus é revelada em Cristo. A vontade de Cristo é revelada nos seus servos. Logo, o pastor não é um Zé, ninguém percebe que já não tem programa, por isso que está aí. É ministro do Altíssimo. Certo? Eis que me dá todo o poder nos céus e na terra. Ele foi dado o poder, mas não foi ele que foi. Eis que me dá todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão vocês. É meu nome. Quer receber vocês, recebe a mim. Quer rejeitar vocês, rejeita a mim. Isso quer dizer que, enquanto anunciamos, na verdade é Jesus anunciando a você a sua vontade. Todas as vezes que Deus separa alguém, unge alguém para te servir, na verdade a pessoa estará aí só para realizar, para cumprir a vontade de Deus. Em outras palavras, para ajudar as outras pessoas a conhecerem a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para falarmos em nosso nome. É por isso que abrimos a Bíblia. Estamos aqui como canais para transmitirmos a vontade desse Jesus que fala conosco no Novo Testamento. Amém? Efésios capítulo 4. Tem muitos religiosos agora dizem, não, é só eu e Jesus também. Eu não vou à igreja, não quero nem pastor, não estou nem aí. É um orgulho muito diabólico. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus, Deus nos faz através do Filho. Mas veja o Filho que ele fez quando ele morreu e ressuscitou. Não se dividiu para ele pregar a palavra. Ele foi levantado por Deus e ele também levantou os seus ministros. Levantou os seus ministros. Efésios capítulo 4. Quero ensinar uma coisa muito importante que muitas pessoas desconhecem. E por causa disso, estão vendo distante dos planos de Deus. Nunca viverão os planos de Deus. Se você quer viver os planos de Deus, você tem que respeitar os protocolos de Deus. Você sabia que Deus tem protocolos também? Tá, por que Deus envia anjos? Ele poderia fazer sozinho. São seus protocolos. Por que Deus vai enviar anjos para vir nos ajudar na batalha? Sendo que ele mesmo pode fazer sozinho. Aliás, ele pode fazer sem se movimentar do trono, é só falar. Mas mesmo assim, são os seus protocolos. A Bíblia diz que Daniel esteve num jejum de 21 dias. Deus poderia falar com Daniel diretamente. Ninguém impediria de fazer isso. Mas ele não decidiu enviar um anjo, sabendo que aquele anjo seria travado 21 dias. Mesmo assim ele enviou esse anjo. Aquela luta que se foi travada no livro de Daniel já era do conhecimento de Deus que iria acontecer, porque Deus ele tem essa capacidade de saber todas as coisas e saber o que vai acontecer, mesmo daqui a 1000 anos. Mas mesmo assim ele enviou o anjo, porque são seus protocolos, e é assim que funciona o reino dos céus. Se você não quer respeitar os protocolos de Deus, você não está pronto para se relacionar com Deus. Aleluia. Vamos no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 8. Diz o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, aqui se refere a Cristo, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, Jesus, para cumprir todas as coisas. Ele quer cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do seu ministério, ou do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu falei aqui que planos são obras que Deus preparou para todos nós, na nossa definição. Agora, se no Novo Testamento Deus nos fala através de Jesus, Jesus também levando os seus ministros. Quero te mostrar que é importante você ouvir a palavra de Deus, ser ensinado a palavra de Deus, é muito importante. Toda pessoa que gosta de fugir de ensinamentos fica sempre atrasada. A sua própria vida, é que são protocolos de Deus. O escritor aqui é Paulo, falando sobre Jesus, que Jesus venceu, sim, venceu tudo, ele subiu lá nas alturas. Subiu lá para cumprir todas as coisas. Mas quando ele subiu, distribuiu, mandou dons para homens. E ele disse que esses dons, o propósito desses dons é aperfeiçoar os santos, aqueles que estão se a chegar a Deus. É para aperfeiçoá-los, para que esses santos possam exercer a obra do seu ministério também. Isso
Cristo, quer dizer, você tem algo a fazer nesta terra, na visão de Cristo. E para você realizar isso, você tem que ser ensinado, tem que ser aperfeiçoado por esses dons ministeriais que ele levantou. E não nunca queira saltar. Tem pessoas que dizem, eu fico em casa, eu cultuo em casa sozinho. Sabe essas crianças? É meninice. Eu cultuo em casa sozinho. Eu sou igreja. E Jesus não está bem de cabeça para levantar ministros. Ele mais sabe. O livro de Hebreus, mesmo o livro de Hebreus 10, 25, Paulo, o escritor, alguns dizem que é Paulo, diz que não deixem de vos ajuntar como igreja, como alguns estão fazendo. Não façam isso. Não cometam esse erro. Não cometam esse erro. Agora imagine você que você quer ser batizado. Como vai se batizar sozinho? Porque a ordem de Jesus é que os cristãos, os que se convertem, devem ser batizados. Vai ser batizado como? Santa Ceia será como? Você sozinho? Se a ceia é para a igreja, os membros do corpo de Cristo, como vai ser sozinho? Vai se batizar como sozinho, se você não quer se submeter aos protocolos de Deus. Então Jesus está trabalhando com vista a realizar, com vista a nos levar a realizarmos as obras que Deus preparou, com vista a nos levar a vivermos os planos de Deus. Jesus já está trabalhando na terra. Só que nós é que não queremos ver. Estás aqui? Oh Jesus. Amém. Então esses ministros são homens que Deus separa, uns separa para que manifestem a sua vontade. Amém? Para que manifestem a sua vontade. Isso quer dizer que em todos os lugares onde Deus envia alguém, é porque Ele quer que alguma coisa. As pessoas são enviadas com a vontade de Deus para as outras pessoas. No livro de Marcos 16, 15 a 20, Jesus Cristo disse como: ide e pregue o evangelho, quem quer e for batizado será salvo. Logo, o propósito de Deus é salvar as pessoas. Mas quem não quer será condenado. E esses sinais seguirão. Ele fala acerca de expulsar demônios. Logo, é a vontade de Deus os demônios serem expulsos das nossas vidas. É um dos planos que Deus tem, expulsar os demônios que estão oprimindo a vida das outras pessoas. São plano de Deus. Não é plano de Deus alguém viver endemoniado. Não é plano de Deus. Amém? O outro caminho muito importante para viver a vontade de Deus é orar. Quero falar sobre oração. Vou falar já como. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 9 e 13. Vou te mostrar que a oração está muito ligada com o propósito. É tão forte que nenhum propósito você vai viver realmente se você não ora. Você sabe que Jesus sempre orava? Há um segredo muito forte que eu aprendi sobre oração. Ei, vamos ler o livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 9. 9 a 13. Diz o seguinte. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim. Há uma oração. Vós orareis. Vocês vão ter que orar. Esse mesmo Cristo que trouxe essas obras, está dizendo que vocês vão ter que orar. Vós orareis assim. Deus espera que você ore. Vamos continuar. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Veja, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como no céu. É da tua responsabilidade orar pela manifestação dos planos da vontade de Deus a teu respeito. É da tua responsabilidade. Sabe, a oração, quando eu oro pelos planos de Deus na minha vida,
Isso me coloca, eu começo a corresponder àquilo que Deus traçou. A oração demonstra fé em Deus. Quando eu vou orar, porque eu quero acreditar que Deus tem coisas para mim. Deus preparou coisas para mim. Eu penso, quem na hora nunca vai ver os planos de Deus? Porque não acredita. Ele disse que você deve orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, seja feita na tua vida. É uma oração muito perigosa. Eu aprendi esses dias aqui. Orar pela vontade de Deus na tua vida é uma oração muito perigosa que o diabo não gosta. Lembre-se, Jesus disse, Mateus 7,7: quem pede é dado. Isso quer dizer, se eu me posiciono, começo a orar, Deus, me alinhe com o meu propósito. Deus, eu quero viver os teus planos. O que eu estou fazendo? Estou a pedir. E o que ele diz? Quem pede será dado. Quem bater a porta vai ter que se abrir. Deus, seja feita a tua vontade. Eu creio nisso. Ninguém recebe água de Deus se não crê. Não, quando eu oro, eu estou a crer nesses planos. Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Então, ao orar pelos propósitos, é tão perigoso que, sabe, quando eu oro pelos propósitos, eu estou a cooperar com a vontade do próprio Deus. Eu estou a concordar com Deus. E o que duas pessoas concordam, acontece. Eu começo a orar, Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. Deus, eu quero viver a tua vontade. Quando nós oramos, quando vemos uma vida de oração, a nossa oração coopera para que a vontade de Deus se cumpra em nós e bloqueia os planos do inimigo. Toda pessoa que não vai ver os planos de Deus, inevitavelmente vai ver os planos do diabo. Quem não viver os planos de Deus, ainda nessa oração vamos ver isso. Quem não vive os planos de Deus, inevitavelmente você vai viver os planos do diabo. Eu penso que a vida mais oprimida é a vida de uma pessoa que não ora. Toda pessoa que não ora se torna prisioneiro do diabo. Porque a oração é criar amizade com Deus. A oração cria companheirismo com Deus. Eu passo a ser companheiro de Deus, amigo de Deus. Jesus disse que já não vos chamo mais servos, vos chamo de amigos. Eu posso ser amigo de Deus. Eu caminho juntamente com Deus. Eu trabalho em cooperação com Deus. Paulo disse, nós somos cooperadores de Deus. Então, Deus tem um plano. Eu estou a orar juntos, estamos a trabalhar para que isso se realize nas nossas vidas. Vamos continuar a ler os mesmos versículos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Vem o versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno ou do mal. Quer dizer que existe uma grande necessidade de cada um de nós aqui se livrar, se libertar, se distanciar dos planos do diabo. Porque se Deus tem plano contigo, o diabo também tem. O diabo tem plano conosco. Só que não são os mesmos como os de Deus. Porque só Deus tem planos gloriosos, maravilhosos para nós. O diabo não. Os seus planos são destrutivos. Vem para nos destruir. Vem para nos saquear. Mas quem não vive os planos de Deus, quem não ora, vai viver os planos do seu inimigo. Sabe, imagina um exército desprovido de armamentos. Será? Vai se sujeitar ao seu inimigo.